No nosso capítulo 4, nós temos aqui a aula de número 4. Continua operações com monômios. Vamos trabalhar multiplicação. Diferente da adição e subtração, na multiplicação os termos não precisam serem semelhantes. Eu vou seguir a regra multiplicando os coeficientes numéricos e multiplicando as letras, observando as propriedades das potências. Portanto, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Letras iguais, x vezes x, propriedade de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Como não tem expoente, não aparece, mas tem, é o 1. E o y não tem com quem eu somar, eu repito ele. Então, minha resposta é 60x ao quadrado y. Nesse caso aqui, eu multiplico os coeficientes numéricos, observando a regra de sinal. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Ao quadrado b, xy. Não tenho nenhuma letra semelhante, então eu vou repeti-las. Não posso aplicar nenhuma regra de potenciação. Ao quadrado b, x, y. Efetuei a minha multiplicação. Os termos não são semelhantes, tá vendo? Não é como adição e subtração. Então, como não tinha nenhuma letra semelhante, eu não posso somar os expoentes, só faço repeti-los. Outro exemplo aqui, eu tenho menos 5 vezes 2, menos 5 vezes 2 dá menos 10, ao quadrado vezes a primeira, a elevado à terceira potência, 2 mais 1, 3. Repito b, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, 1 mais 1, 2. O c não tem com quem eu somar os expoentes, permanece o c ao quadrado. Está efetuada a minha operação de multiplicação. Passando agora para a divisão. Na divisão, eu efetuo a divisão dos coeficientes. Como se trata de uma divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 12 dividido por 3, 12 dividido por 3 dá 4. Se a divisão não fosse exata, eu deixaria em forma de fração. Se desse para simplificar, eu simplificaria, mas aqui dá uma divisão exata. Então, vou repetir o x na divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 9 menos 4 igual a 5. Um outro exemplo aqui, eu tenho uma divisão, certo, de frações. Portanto, eu tenho aqui fração mista, eu vou transformar primeiro essas frações. Nós sabemos já transformar fração mistas, que nós trabalhamos isso desde o 6º ano. Eu pego o denominador da fração, multiplico pelo número inteiro e somo com o numerador. 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. E repito o mesmo denominador. X, a quarta, y, a terceira. Dividido por 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 quintos de x. Fecho o meu parênteses. Fiz as transformações das frações mistas. Agora eu vou efetuar as operações. Na divisão de fração, ou eu transformo em uma multiplicação, conservando a primeira fração, trocando o sinal de dividir por multiplicar e invertendo a segunda, ou multiplico cruzado, 7 vezes 5, primeiro os extremos, 7 vezes 5, 35, cuidado para não inverter numerador com denominador, por isso eu começo sempre nesse sentido, 7 vezes 5, 35, depois eu multiplico os meios, que será meu denominador, 7 vezes 3, 21. As letras, eu aplico a propriedade das potências, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 4 menos 1, 3. O y, a terceira, não tem com quem eu subtrair, eu repito. E eu observo uma coisa aqui, Nessa fração, eu posso simplificar. 35 e 21 são divisíveis por 7.
35 dividido por 7, 5. E 21 dividido por 7, 3. X ao cubo, y ao cubo. Eu simplifiquei a minha fração. É necessário? É sim. E eu só posso simplificar o numerador e o denominador se eles derem para dividir por um mesmo número. 35 e 21 são divisíveis por 7. 35 dividido por 7 dá 5 e 21 dividido por 7 dá 3. Simplifiquei a minha fração. Potenciação de expressões algébricas. Quando eu tenho um termo elevado a uma potência, eu elevo tanto o coeficiente numérico quanto a parte literal a esse expoente. 2 elevado ao quadrado, 4. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Conservo a letra e aplica a propriedade das potências. Multiplicação, ó, eu tenho aqui x elevado ao cubo elevado ao quadrado, potência de uma potência. Conservo x e 3 vezes 2 e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Dá para simplificar o 4 e o 25? Não. Não existe nenhum número natural que divida 4 e 25 ao mesmo tempo. Está resolvida a minha potenciação. No caso aqui, ó, eu tenho 57 quintos de x à quinta y à terceira elevado a zero. Número grande, né? Mas aquela regrinha da potência diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu não preciso elevar nada. Façam os exercícios da página 103 a 105.